Paulo Borrachinha e Marvin Vettori se enfrentaram na luta principal do UFC e quem venceu foi o Marvin Vettori, por decisão unânime. Todos os juízes marcaram 48-46 para ele e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora. Mas antes de começar, já clica no inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, já deixa o seu like também. Bom, então vamos lá falar sobre essa luta. Luta principal, 5 rounds, a luta durou até o final, foi para decisão e eu me surpreendi, primeira coisa que eu quero destacar, me surpreendi com o condicionamento físico do Borrachinha. Ele durou 5 rounds, né? Eu falo a gente, mas no geral, né, a maioria das pessoas não acreditavam que ele ia render tanto até o 5º round por conta da luta contra o Romero, que tinham 3 rounds e tal, mas ele rendeu muito bem, inclusive venceu o 5º round, venceu bem o 5º round. Então, ele teve gás, teve volume, teve potência até o final. Realmente foi surpreendente, né? E o que aconteceu, né? Mais ou menos ali round a round a pontuação que os juízes marcaram e eu vou falar também mais ou menos o que eu enxerguei, né? Todos os juízes marcaram 10-9 no primeiro round para o Vettori, eu concordo. O Borrachinha começou melhor o primeiro round, ele estava ganhando o round na minha visão, mas o Vettori do meio para o final do round ele conseguiu virar o round, né? Então concordo com os juízes aí. No segundo round a gente teve 9-9, todos os juízes marcaram 9-9 e eu também concordo. Por que foi 9-9? Porque o Borrachinha ganhou o round, para mim foi um round claro para o Borrachinha, não tenho dúvida que ele venceu, só que o Borrachinha teve um ponto deduzido, né? Teve um ponto retirado por conta de um dedo no olho. O Borrachinha reclamou com o árbitro e o árbitro disse que já tinha avisado e por isso que ele estava tirando o ponto ali. É uma questão que levanta uma discussão toda e tal, mas como esse único ponto não fez diferença na pontuação final, mesmo que não tivesse deduzido, o resultado seria o mesmo, então não vale a pena entrar nessa discussão. Eu não me lembro, sinceramente, do árbitro ter avisado o Borrachinha, eu teria que reassistir para procurar, mas realmente é um pouco estranho, né? A gente não tá acostumado com os caras tirarem ponto de uma vez e tal. Enfim, como eu não sei se ele realmente avisou ou não, e nesse ponto não faz diferença no resultado final, então eu não vou ficar perdendo tempo nessa discussão. Depois, indo ali pro terceiro round, mais uma vez todos os juízes marcaram a mesma coisa, 10-9 pro Vettori, eu concordo também vi vitória do Vettori nesse round. No quarto round a mesma coisa, todos os juízes marcaram 10-9 pro Vettori, eu também concordo. E no quinto, todos marcaram a mesma coisa e eu também concordei com os 10-9 para o Borrachinha, foi bem claro, inclusive, esse round. Então, na pontuação final, foi 48-46. Se o ponto que foi deduzido não tivesse sido deduzido, seria 48-47 ou, fazendo aquela tradução, 3-2 para o Marvin Vettori. Nos sites especializados, ninguém marcou vitória do Borrachinha, todos os sites especializados marcaram vitória do Vettori, 2 deles, né, 2 pessoas que trabalham em sites especializados de MMA marcaram 49-45 para o Vettori, que é possível também de enxergar, 4-1, né, também dá para entender, apesar de que não foi isso que eu marquei, e a maioria dos sites especializados, né, todo o restante, marcou 48-46 pro Vettori, que foi a pontuação que eu enxerguei. Claro que o Borrachinha, na hora que anunciaram o vencedor, não concordou. Na entrevista ali pós-luta, parece que ele também disse que não concordou, que ele acha que ele venceu e tal. É discutível, né? Não vou nem dizer aqui que tá maluco e não sei o quê. Não, realmente, eu vi muita gente na live, tinha mais de 2.000 pessoas, muita gente comentando que viu a vitória do Borrachinha, né? Não vou dizer que o Borrachinha não, ele tava lutando, então ele também não lembra exatamente, né? O cara precisa reassistir para ter uma noção melhor. Então, enfim, não sei se ele vai manter a mesma posição. Mas os rounds em si, individualmente, pegando round a round, foram rounds realmente parelhos, a maioria deles. Então, dá essa sensação pro cara de que ele poderia ter vencido a luta. Se eu não me engano, ele citou até o primeiro round, que realmente ele estava ganhando também o primeiro round, como eu falei, até depois no final, na minha opinião, o Vettori virar. Então, às vezes, foi essa sensação que ele teve. Enfim, independente disso, né, independente da discussão de dedução de ponto por dedo no olho, ou se um ganhou, outro ganhou, como eu disse, a minha pontuação foi 3-2 Vettori, ou seria 4-1. Não enxergo a vitória do Borrachinha de nenhum jeito, mas tirando isso de lado, falando da luta em si, eu gostei muito da luta. A luta foi muito boa, rendeu bônus de performance para o Marvin Vettori. O Borrachinha conseguiu, na minha visão, mostrar uma boa performance, né? A gente tem que separar toda a questão da pesagem, tudo aquilo que, na minha opinião, ele errou, vacilou, e tudo isso dá para criticar a questão do peso aí, eu acho que ele tá errado, enfim, questão de profissionalismo, tudo isso. Mas eu não vou me apegar a isso, né? Porque isso, eu acabei de deixar claro aqui a minha opinião. Dá pra criticar, na minha opinião ele tá errado, vacilou. Mas falando da luta em si, na minha opinião, apesar da derrota, ele não vacilou, ele lutou bem, ele mostrou um bom trabalho, entregou ali uma guerra. Claro, poderia ter vencido a luta e tal, mas ele foi bem na estratégia, usou os chutes ali com muita potência, chute por dentro, mostrou que realmente conseguia lutar ali por 5 rounds, lutou bem, no 5º round ele ainda estava batendo, então mostrou que ele tem gás sim para lutar bem ali, aguentou
aproveitou muitos golpes do Vettori, que teve mais volume durante a luta. Enfim, muitos momentos ali ele ficou na grade, acabando recebendo muitos golpes ali que dava para ter evitado, que às vezes inclusive ajudou o Vettori na pontuação. Mas enfim, no geral não acho que o Borrachinha foi mal, acho que ele lutou bem. Poderia até ser a luta da noite, mas não foi. A luta foi de outro brasileiro, né? Foi do Robocop, que mereceu inclusive o bônus de luta da noite. Então só o Vettori saiu com bônus. Mas no final das contas o que eu quero dizer é, o lutador Borrachinha, o cara que fez a luta hoje, eu não acho que ele saiu menor do que ele entrou. Apesar de ter perdido para o quinto do ranking, ele ser o segundo, eu acho que ele performou bem, né? Mostrou um volume de golpes ainda muito bom, apesar de ter sido menor que o do Vettori, mostrou que aguenta lutar 5 rounds, mostrou ali que a defesa de quedas continua muito boa, apesar de ter tomado uma queda, ele continua com a defesa de quedas boa, ficou por baixo em determinado momento na luta também foi bem, teve outro momento que ficou por cima, teve um bom ground and pound, a gente viu algumas coisas que a gente não via do Borrachinha nas outras lutas, né? Então, viu ele por baixo, controlou bem ali, não gastou gás e tal, né? Tentou tirar o quadril, não sei o quê, chegou a passar a mão ali pra tentar uma raspagem, chegou a passar um ganchinho também, então realmente tem um jiu-jitsu diferenciado, apesar de pouca coisa que rolou ali, dá pra ver que o cara sabe o que ele tá fazendo, então não é leigo no chão, pelo contrário, realmente tem qualidade. Por cima também foi o que eu falei, controlou bem o Vettori, usou um bom ground and pound, então é um cara que se for pro chão, não é aquele trocador que não tem nada de chão, o Borrachinha se provou, esse pouco pelo menos, que é muito bom no chão também, né? E o Vettori merece os méritos também, não adianta só a gente falar do Borrachinha, já falei da performance do Borrachinha, achei que ele lutou bem, foi uma luta emocionante, foi uma luta legal de assistir, etc. Já elogiei tudo que tinha pra elogiar. Agora vamos falar do cara que ganhou a luta, né? Do Vettori. O Vettori mostrou que ele ganha a luta principalmente por conta da absorção de golpes. Esse cara tem uma absorção de golpes surreal. O Borrachinha conectou um chute que pegou meio que no pescoço do Vettori, que foi muito forte e o Vettori aguentou. 99% da categoria não ia aguentar aquele chute ali. Fora outros golpes, né? Ele tomou alguns golpes no corpo, teve um momento ali que também ele começou a esconder, né, o corpo aqui, colocar o cotovelo mais próximo aqui da cintura e começou a meio que se fechar, porque deve ter sentido as pedradas que ele levou ali no corpo. Borrachinha conectou muitos golpes no corpo, como ele sempre faz, e era uma arma interessante para essa luta, e ele usou também, mas o Vettori, foi o que eu disse, merece os créditos. O cara tem, não só queixo, né, mas até no corpo em si, o cara absorve muito bem os golpes, então é um cara durável, é um cara que, por ter essa característica de durabilidade, é um cara que atrapalha, entre aspas, o jogo do Borrachinha, porque o Borrachinha vai para demolir o cara e, no caso do Vettori, o Borrachinha bateu e o Vettori não caiu, né? Então, acabou complicando um pouco para ele. Inclusive, o próprio Israel Adesanya, campeão da categoria, já tinha destacado essa qualidade do Marvin Vettori, né, no vídeo dele, onde ele deu o palpite e etc. Lembrando meu palpite, eu fui de Paulo Costa, né? Eu fui de Borrachinha, se não me engano, por nocaute no segundo round. Não acertei o palpite. O próprio Adesanya também foi de Borrachinha. O Ior Romero, que veio aqui na live, também foi de Borrachinha. E, no final das contas, a gente acabou errando, mas foi o que eu falei. Eu fico feliz pela qualidade da luta e, apesar dos elogios ao Borrachinha, eu sempre gosto de destacar o cara que ganhou a luta. Então, todos os méritos pro Vettori, que realmente parece que é feito de pedra. O cara tem uma durabilidade absurda e não só isso, não ganhou só por causa disso. Ele ganhou porque ele caminhou pra frente a maior parte do tempo da luta, que é uma característica do Borrachinha, mas quem caminhou mais pra frente foi o Vettori. Conseguiu ali bons golpes, melhorou muito na trocação, né? Teve muito volume, conectou bastante jab, muitos cruzados, tava bem ágil até ali com as esquivas, colocou algumas fintas, o Borrachinha também usou algumas fintas, enfim, foi uma luta bem interessante. Então, resumindo tudo sobre essa semana conturbada, eu acho que a questão toda do peso, tudo que aconteceu, eu acho que a gente tem motivo sim para criticar o Borrachinha. Eu critico, não concordo com tudo que aconteceu, independente do motivo, assinou o contrato, estabeleceu ali que vai fazer o negócio, então você tem que ser profissional e cumprir. Então, quanto a isso, eu acho que realmente tem que criticar. Agora, quanto à luta, e aí nesse caso da pesagem, parabéns pro Vettori, que aceitou a luta na categoria de cima e enfim, entregou a luta e uma luta de qualidade. Então, críticas ao Borrachinha e elogios aí pro Vettori nessa questão da pesagem. Na questão da luta, eu acho que tem elogios pros dois. Não acho que, mesmo o derrotado, que no caso foi o Borrachinha, merece críticas pela performance dele. Claro, ele poderia ter lutado melhor, porque se o cara perdeu, é alguma falha dele, né? Então, sim, poderia ter vencido a luta e tal, mas foi uma luta que eu falei, round a round ali, até que foi parelha, foi uma luta boa. Enfim, os dois entregaram uma luta bem emocionante, muitos golpes conectados, né? 190 golpes conectados significativos do lado do Vettori, 163 do Borrachinha. Então, assim, quase 200 golpes significativos na luta. E agora vamos ver o que vai acontecer com o ranking, né? Porque o Vettori
Vettori era o quinto e o Borrachinha o segundo. Então vamos ter aí Borrachinha descendo algumas posições, ou uma posição, não sei, e o Vettori subindo. Vamos ver como que fica essa categoria. Mas o Vettori, lembrando, né, já perdeu 2 vezes do Israel Adesanya. Então mesmo que suba, não vai disputar o cinturão de forma imediata. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essa luta. O que você achou da performance do Borrachinha, da performance do Vettori. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!